Caso Marcos Duval, em entrevista ao repórter Bruno Pinheiro, o senador Eduardo Girão disse que a ação contra o senador Duval precisaria ter tido o aval do Senado, o que não aconteceu. Confira. Qual é a visão do senhor? Como o senhor recebeu essa informação de uma operação que foi autorizada a acontecer aqui dentro do Senado Federal? Olha, eu acho que a apreensão geral, né? O brasileiro está com medo. E cada vez mais fica com medo com a escalada autoritária que a gente está vendo no país, onde não se respeita mais as prerrogativas nem de parlamentares, que dirá do cidadão comum. Você tem colegas jornalistas que não apenas as redes sociais foram banidas, mas também passaporte, conta bancária congelada, né? Você tem empreendedor que gera milhares de empregos no Brasil, que também perseguidos, né? E a coincidência, né? Eu estava ouvindo agora há pouco aí, falando de coincidência, foram várias coincidências. E a gente aprende na vida, né, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E o monarca, ele foi um influenciador aí, né, que faz entrevistas e tudo, foi novamente censurado na quarta-feira. Quando foi na quinta, tem essa operação que invade o Senado. O Senado, ele foi, no meu modo de entender, violado, né? E isso é muito preocupante, porque para se fazer uma operação dessa, né, tem uma anuência, faz parte aí historicamente sempre foi assim, da própria presidência do Senado, né? E o artigo 53 é muito claro, né? Então, se o parlamentar errou, eu não quero entrar no mérito disso, ele teria que ter o direito à defesa, ele teria que ter as suas prerrogativas, pelo menos rede social, para ele se explicar perante a população, mas foi banido, foi retirado do ar as redes sociais do parlamentar, e isso deixa assim, o que é que ele estava falando que está incomodando tanto? É a questão da questão do golpe, do suposto golpe, ou foi a CPMI com dados que ele trouxe ali de ABIN, dados que ele trouxe de requerimento, até para chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso é uma afronta e houve uma retaliação. Muitas dúvidas estão acontecendo e a gente espera que o Senado se levante, porque o Senado hoje respira por aparelhos, né? Assim, a sociedade já não tem o respeito que essa casa quase bicentenária merece ter, né? Muito por uma responsabilidade nossa, né? De inércia diante de situações assim. Tem parlamentares com medo também, com receio de falar, medindo palavras, tocando pianinho, né? Para também não ser punido. Então, que democracia é essa? Existe realmente democracia no Brasil, ou nós estamos numa pseudo-democracia, numa escalada onde a gente não sabe mais onde é que vai parar? Antigamente tinha malotes que se saía com dinheiro em operações da Polícia Federal, malotes com dinheiro. Hoje em dia você vê malotes saindo com documento, com cartão de vacina, e a corrupção, gente com 400 anos de condenação aí fora, réus da Lava Jato sendo soltos aos montes e traficantes sendo liberados, né? Então o valor do Brasil, ele está invertido e a população está vendo isso. Eu não vejo outro jeito, Bruno, de forma respeitosa, de forma ordeira, pacífica, como sempre, né? Se fazer manifestações, né? O brasileiro precisa, enquanto é tempo, se conscientizar disso. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E hoje as pessoas estão sofrendo e o futuro dos nossos filhos e netos, eu vejo que está ameaçado com essa escalada, com esse caos institucional que está vivendo o Brasil. Marcelo. Senador Girão, muito bom dia, obrigado. Bruno também pela conexão aí com o senador. Senador, o que chamou atenção também nesta semana, né? O senhor faz parte da CPMI, a não convocação de G. Dias e um modelo lá de trabalho que vai resgatar desde a eleição, a data da eleição, para depois chegar no dia 8. E o escopo da CPI me parece que seria justamente o dia 8. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, ok. Mas de qualquer forma, a não aceitação da convocação de G.
dias. O governo não queria a CPI. Depois que houve o vazamento das imagens, aí houve a CPI. E ele não é um personagem coadjuvante, né, senador? Ele tem que comparecer à comissão. Você fez a cronologia perfeita, né? O governo, no primeiro momento, queria. Nós somos vítimas disso tudo. Logo depois, quando se vazou aí documentos na grande mídia, a informação de que o próprio governo sabia de que os atos seriam violentos, que o objetivo era invadir aqui os prédios públicos da Praça dos Três Poderes, o governo já não queria mais. Você vê que a própria mídia denunciou, parlamentares falaram sobre o assédio do governo Lula, oferecendo dezenas de milhões de reais, cargos federais aí a rodo, para que os parlamentares retirassem a assinatura. E começou esse movimento, a sociedade cobrando e não deixando, mas alguns parlamentares chegaram a retirar a assinatura, se você pegar o histórico. Aí vem aquele novo vazamento, onde mostra o general do Lula, o G. Dias, como se estivesse recebendo em casa as pessoas, sua equipe oferecendo água. Muito estranho tudo aquilo, aí não teve como segurar mais. O que é que o governo Lula fez? Sequestrou a CPMI, invadiu e recusou todos os requerimentos ali do bloco da oposição e de independentes que queriam chamar o G. Dias, por exemplo, que queriam as imagens do Ministério da Justiça. Como é que estavam as imagens internas e externas do Ministério da Justiça? Porque se fala muito aí de que onde está a Guarda Nacional, onde é que estava a Força de Segurança Nacional. O documento, por exemplo, da liberação do batalhão presidencial, horas antes do ataque, também não foi deixado aprovar o requerimento. Aquele fotógrafo da Reuters, também de uma revista aqui brasileira, que parece uma encenação aquilo. Peraí, vamos quebrar de novo para fazer uma foto boa. Como é que aquilo se acontece no troço daquele? Não dá para entender. E não deixaram a gente votar esse tipo de requerimento. Então, o presidente Arthur Maia, da CPMI, foi muito sensato depois da repercussão negativa que houve em todo o país. Acho que até pessoas de esquerda, pessoas de todas as questões ideológicas, partidárias, viram que ficou feio demais. E o presidente disse, não, vamos colocar de novo para votar até que se aprove. Então, eu espero que a verdade venha à tona, porque hoje a gente tem um cadáver que está na sala e precisa se fazer autópsia para enterrar, mas só querem deixar alguns olhar o corpo. Aí o senador Girão, só atualizando também sobre o caso do Val, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o ex-presidente Jair Bolsonaro e também Daniel Silveira. Agora, Diogo Schelp, Girão pode ter razão, o Senado deveria ter sido consultado antes de ser autorizada a operação contra Marcos Duval, ou as acusações contra Duval são graves e ultrapassam essa condição? Adriana, é difícil dizer, mas há dois elementos aí que precisam ser elencados, né? O primeiro é que é preciso haver por parte da Justiça a maior parcimônia na censura, parcimônia na eliminação, no bloqueio de contas de redes sociais, que basicamente significa você impedir uma pessoa, no caso um parlamentar, de se expressar. Então, uma coisa é você indicar, né, ou a Justiça indicar que determinado conteúdo que foi divulgado é ilegal, não pode ser divulgado, que o vazamento de determinada informação sigilosa não pode continuar disponível numa rede social, que também parece ter sido o caso do senador Marcos Duval, né, com informações da ABIN. A outra é você suspender a conta por completo. Então, realmente se espera que em todas as instâncias da Justiça haja uma parcimônia maior em relação a isso. Em segundo lugar, a gente precisa entender que, de fato, há informações que devem ser recolhidas junto ao senador Marcos Duval, porque ele fez acusações de que ele teria sido chamado por uma espécie de conspiração golpista, depois voltou atrás, ele deu diferentes versões sobre isso. Então, é uma investigação que precisa ser feita. A maneira como isso deve ser feito, claro,
precisa respeitar o devido processo legal e o direito legítimo de defesa das pessoas. Ô, Schelp, sobre a CPI, G. Dias deve ser convocado, né? Ou seja, que todo mundo seja ouvido. Sim, eu acredito que ele vai ser convocado e será ouvido. O que acontece é que quando se estabeleceu ali um cronograma, né, uma organização para que a CPI ocorra, para que as oitivas sejam feitas, se estabeleceu que isso seja feito na ordem cronológica. E obviamente que G. Dias entra nessa história apenas no dia 8 de janeiro, ou talvez um pouco antes, quando ele assumiu o posto no GSI. Mas o fato é que eu acho importante, considero realmente essencial que a investigação se estenda desde o segundo turno, digamos assim, até o dia 8 de janeiro, porque os fatos do dia 8 de janeiro não foram gestados ali poucas horas antes ou alguns dias antes. Não, eles foram gestados desde o momento em que ficou claro que Bolsonaro havia perdido a eleição, em que as estradas começaram a ser bloqueadas por manifestantes, em que acampamentos começaram a ser montados na frente de quartéis, em que as Forças Armadas começaram a ser pressionadas por um grupo de pessoas, inclusive com conspirações dentro do Palácio do Planalto, por pessoas próximas ao presidente, como já está comprovado em inúmeras mensagens que estão sendo reveladas do ajudante de ordens, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outras pessoas próximas, ou seja, mesmo que o próprio presidente não tenha dado ordens ou tenha mandado, exigido que se fizesse algum tipo de conspiração, o entorno dele estava conspirando, né? Então, tudo isso precisa ser investigado para que se entenda como que se chegou naqueles atos de vandalismo de 8 de janeiro.